Talvez a palavra maldito seja algo muito forte para descrever um livro, mas existem situações em que o livro mudou o modo de agir e pensar de determinadas pessoas. Ué, mas não seria essa a função da leitura? Transportar-nos para outra dimensão e nos apresentar algo novo? Ou até transformar-nos em algo melhor? Mas por que esses livros são praticamente malditos? Muito prazer, eu me chamo Osnilmar e é uma satisfação receber você aqui no canal Fatos Descobertos. E é claro, eu te conto tudo a partir de agora. Para início, vamos começar falando do livro de Toph. Ele foi escrito e queimado durante o Império Egípcio, e apesar disso, seu conteúdo cheio de ensinamentos perigosos não desapareceu por completo. Isso porque seu autor, segundo diz a lenda, foi o próprio Toph, um ser mitológico tido pelos antigos egípcios como o Senhor da Escrita e do Conhecimento. Conforme pesquisadores do assunto, foram as informações desse antigo livro as responsáveis pela influência que os faraós tinham sobre seus povos e que perdurou durante séculos. Documentos da época afirmam que a leitura desse livro, encontrado em meados do século XVII, confere poder sobre a Terra, o oceano e os corpos celestes, além de desenvolver a faculdade de interpretar a linguagem dos animais, de ressuscitar os mortos e de fazer trabalho à distância. Mas a publicação não daria tudo isso de mão beijada, claro. Há um mito em torno desse livro que afirma que os leitores desse livro foram assassinados ou sofreram acidentes graves. Chamado o Livro de Dzian, acredita-se que os autores do primeiro da história, autores esses que foram seres que habitaram o planeta milhões de anos antes da existência do homem. Estudiosos afirmam que o manuscrito é composto por símbolos, imagens e segredos que somente pessoas escolhidas são capazes de interpretar. Outro assunto polêmico tratado no livro é a existência de seres inteligentes que habitaram a Terra há 18 milhões de anos, além do afundamento do Atlântida. Claro, há quem diga que uma cópia do livro original está escondida em um monastério no Tibete, mas ninguém ainda conseguiu comprovar a sua existência. Sobre as poucas pessoas que o leram, dizem que enlouqueceram e morreram vítimas de terríveis pesadelos. Acredite ou não. O livro de Voynich. Ele foi escrito em uma língua ainda desconhecida e há mais de um século. Está sendo estudado por historiadores, linguistas, matemáticos, engenheiros, astrônomos e também botânicos de prestígio. Dizem que até a NASA tentou decifrar seu conteúdo por 3 décadas e não conseguiu resultados melhores não. Originalmente chamado de Al-Azif, o livro foi escrito no ano de 739 por Abdu al-Zared. Esse homem, aliás, era apelidado de o Poeta Louco, e segundo contam os mais crédulos, ele morreu devorado por um demônio invisível em plena luz do dia. Sobre o manuscrito, o próprio autor adverte nos textos iniciais que sua leitura pode levar à loucura, gerar pesadelos e visões totalmente horríveis. Agora, claro que toda essa loucura a respeito da publicação, ela é explicada pelos conteúdos que supostamente tratariam suas páginas. Conforme pesquisadores, o livro reúne conhecimentos sobre um antigo culto com invocações, ritos e também arcanos supostamente perdidos. Agora é óbvio, apesar de ser considerado um saber sinistro, que precisava ser destruído, várias cópias foram feitas no livro no século XII. Hoje em dia, essas versões do livro estão na Universidade de Buenos Aires e a Biblioteca de Widener, e em algumas outras instituições. Esse livro, escrito na década de 40, teve como autor o fundador da Cientologia, ou seja, uma doutrina religiosa que prega a imortalidade humana e a impossibilidade de nos recordarmos de nossa verdadeira natureza. L. Ron Hubbard, que afirmava ter escrito o livro durante os 8 minutos em que esteve clinicamente morto durante uma operação, há inclusive a quem diga que em suas páginas há respostas a todos os enigmas que historicamente acompanharam o homem, como nossa origem, a existência de Deus, a criação do universo e assim por diante. Hubbard dizia que ele continha um saber absoluto e poderoso e as chaves da existência humana. As primeiras cópias feitas circularam entre seus amigos mais íntimos, mas depois que leram a publicação, todos começaram a sofrer alterações mentais. Muitos dos que conheceram o livro, inclusive,
chegaram a ser internados em diferentes clínicas psiquiátricas, e foi assim que o próprio autor decidiu suspender sua publicação. Mas apesar disso, há quem diga que algumas cópias desse livro ainda circulam entre as pessoas que se iniciam na cientologia. Olha, só tenho uma coisa para lhe dizer. Eu confesso que fiquei um pouco assustado com tudo isso, mas também fiquei muito curioso. Eu espero que você também tenha ficado. Claro, eu leria Necronomicon e Excalibur, mas não sei se durante a noite. E aí, o que você achou? Acreditam que realmente exista algum livro maldito ou que possa gerar terríveis situações em nossas vidas? Deixa aqui nos comentários pra gente saber. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal pra gente continuar o nosso encontro bacana de conhecimento. Aperta no sininho lá na opção todas. Toda vez que subir conteúdo, o YouTube vai lhe notificar que tem conteúdo novo na área. Grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!